Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das transformações mais impressionantes da tecnologia atual, como os agentes de inteligência artificial estão, reinventando a nossa interação com softwares. É o começo de uma nova era de colaboração e inteligência de verdade. Bom, para começar, vamos direto ao ponto, numa frustração que, olha, quase todo mundo já sentiu. Já parou para pensar por que, mesmo com todo o poder dos modelos de linguagem, interagir com o assistente de IA ainda parece meio travado, meio esquisito? A resposta, no fundo, está na própria arquitetura da internet. Ela simplesmente não foi feita para eles. O problema central é este. Os agentes de IA funcionam de um jeito que é incompatível com o modelo básico da internet, aquele de requisição e resposta que a gente usa há mais de 30 anos. Eles não precisam de perguntas e respostas isoladas. Eles precisam de uma conversa contínua. E olha, o contraste aqui é gritante. Do lado esquerdo, a gente tem a web clássica. Uma pessoa manda um pedido, o servidor devolve uma resposta e fim de papo. A interação acaba ali. Já do lado direito, no mundo dos agentes de IA, o que a gente vê é um processo contínuo que não para. É a diferença entre mandar um telegrama e estar numa chamada de vídeo em tempo real. A arquitetura antiga simplesmente não aguenta o tranco. Tá, mas por que é tão complicado assim construir esses novos aplicativos? Primeiro porque eles são processos que rodam por muito tempo. Não são só um clique e pronto. Para a experiência ser boa, tudo tem que ser transmitido em tempo real, em streaming. E eles ainda têm que lidar com todo tipo de entrada, texto, voz, imagem. E muitas vezes uma tarefa mais complexa precisa ser quebrada e passada entre vários agentes diferentes, cada um especialista em uma coisa. Isso simplesmente quebra o modelo antigo. Ok, entendemos o problema. A boa notícia é que uma solução muito elegante já está surgindo para resolver isso. Vamos conhecer agora o que está virando a linguagem universal para a gente interagir com agentes de IA. E essa solução tem nome, AGUI, que significa Protocolo de Interação Agente-Usuário. Pensa nele como uma linguagem padrão, baseada em eventos, que foi criada para que qualquer agente de IA, não importa onde ele esteja rodando, consiga conversar de forma super fluida com qualquer interface. A melhor analogia, a mais fácil de entender, é pensar no AGI como o padrão USB da inteligência artificial. Do mesmo jeito que qualquer pendrive funciona em qualquer porta USB, qualquer agente que fala AGI consegue se conectar com qualquer interface que também entende AGI. É a pecinha que faltava para tudo funcionar junto. E olha, isso aqui não é só uma ideia no papel, não. O AGUI simplesmente explodiu em popularidade. Já são mais de 10 mil estrelas lá no GitHub e mais de 150 mil instalações por semana. Gigantes como Google e Microsoft já estão usando. Isso mostra o quanto a indústria estava precisando de um padrão como esse. Certo. Agora que todo mundo está falando a mesma língua, uma coisa fantástica começa a acontecer. A própria IA pode construir a interface dela. Vamos dar uma olhada em como isso funciona, explorando os 3 jeitos principais de criar uma UI generativa. Basicamente, existem 3 caminhos. O primeiro é o estático, que é o mais controlado. O agente manda os dados e a interface usa componentes que já existem para mostrar esses dados. É ótimo para tarefas previsíveis. No outro extremo, a gente tem o modelo aberto. O agente manda o HTML puro. Isso dá uma flexibilidade absurda, mas também traz riscos de segurança e pode bagunçar todo o visual. E ali no meio tem o declarativo, que é um equilíbrio. O agente usa um kit de bloquinhos de Lego pré-definidos para montar a interface. É o melhor dos 2 mundos. Só que, para um agente de IA ser um parceiro de verdade, um colaborador mesmo, ele precisa de uma coisa que os modelos de linguagem não têm: uma memória compartilhada. É o que a gente chama de estado. E aqui está o pulo do gato. Os grandes modelos de linguagem sozinhos não têm memória. Eles não lembram do que foi dito antes. A grande sacada dos agentes é justamente criar essa camada de estado, de memória, por cima deles. É isso que transforma um simples gerador de texto num parceiro que lembra do contexto da conversa. A melhor forma de imaginar isso é como se fosse um Google Docs compartilhado. Sabe quando 2 pessoas estão editando o mesmo documento? Uma vê a mudança da outra em tempo real. É exatamente isso que o estado compartilhado faz. Cria essa conversa de mão dupla entre a pessoa e o agente. É colaboração de verdade. Vamos ver na prática. Imagina só. Passo 1, o agente escreve o rascunho de um e-mail. Passo 2, a pessoa vai lá e muda uma frase direto no texto. Passo 3, o agente percebe na hora essa mudança. E o passo 4, que é o mais legal,
o agente continua a escrever o e-mail, mas já se adaptando àquela alteração. É uma parceria perfeita, né? Beleza. Com essa base toda se encaixando, a pergunta é: para onde a gente vai agora? Vamos dar uma espiada no horizonte e ver o que essa nova fundação tecnológica vai destravar no futuro bem próximo. O que a gente está vendo é o seguinte: hoje, agora, estamos na fase de padronizar as coisas com protocolos como o AGI. Logo ali na frente, talvez por volta de 2026, a gente deve ver o ano da voz, quando falar com os agentes vai ser a coisa mais natural do mundo. E mais para frente, teremos agentes que aprendem sozinhos com as nossas interações, melhorando cada vez mais por conta própria. E o que vai mover esse futuro? São basicamente 3 grandes forças. A maior delas, sem dúvida, é a interação por voz. Logo depois, vem a nossa capacidade de guiar o agente no meio de uma tarefa. E, com o mesmo peso, a habilidade do próprio agente de aprender e se corrigir. Então, para a gente amarrar tudo, os pontos mais importantes são: o modelo antigo da web já era, não funciona para IA. O AGI está virando o padrão universal para essa comunicação. A UI generativa vai permitir interações muito mais ricas que só texto. O estado compartilhado é o segredo para a colaboração de verdade. E, por fim, a próxima onda vai ser toda sobre voz e sistemas que aprendem sozinho. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Estamos saindo de uma era em que a gente programava softwares e entrando numa era em que a gente colabora com eles e eles aprendem com a gente. Então, o que acontece quando cada edição, cada correção que a gente faz, ensina o software a ser um parceiro melhor? As implicações disso são gigantescas.